Vamos lá. Muito bem. Então, um bom dia a vocês. Vamos iniciar mais uma aula de física. Vamos continuar aqui resolvendo as questões sobre formação de imagens em espelhos planos, né? Hoje e na próxima semana vamos tratar sobre espelhos esféricos, questões sobre formação de imagem em espelhos esféricos, tá? Deixa eu reproduzir aqui a tela do meu notebook para vocês poderem aí enxergar. Apresentar aqui a tela inteira. E aí, conforme o pessoal for chegando, apareceu o Cleber. Então, conforme for aparecendo mais coleguinhas, Beatriz chegou também. Nós vamos aí tratando, fazendo alusão à gravação. A aula está sendo gravada, então assim que vocês quiserem assistir a aula novamente, tá? Vocês poderão. Gente, com relação à nossa aula de ontem, o que é que eu pensei? Eu não postei ainda a aula no YouTube, nem no SIGEDUC, o vídeo, né? A videoaula. Ficou gravada, mas eu pensei em fazer uma gravação, uma nova gravação, tá? Dessa vez só. Claro, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma gravação com a participação de vocês, fazendo uma webconferência para resolver as questões que a gente tratou ontem, tá bom? Se vocês acharem interessante. Mas eu vou fazer uma nova gravação, tá bom? Para corrigir aqueles erros que a gente acabou apresentando ontem, tá bom? Para que quem for assistir essa aula não fique também dentro daquela nebulosa, né? Daquela, puxa, opa, agora ficou difícil e tal. É um momento em que eu acabei me distraindo e não raciocinei como deveria. Bom, então eu vou fazer uma nova gravação, certo? E vou estar postando essa aula resolvendo as questões que a gente tratou ontem, tá bom? Então a gente tratou aí das questões do livro, da página 150, né? Questão 1 e 2, página 151, questão 3, 4, 5, questão de número 6 e 7, tá? Agora nós vamos tratar sobre as questões da página 153, tá? As questões aqui de número 8, bom? 8, aí vamos tratar da 9, da 10, certo? E na sequência nós vamos até a última questão, tá certo? Do livro, desse capítulo que trata sobre reflexão e formação de imagem em espelhos planos, tá bom? Na próxima semana a gente vai trazer as questões sobre espelhos esféricos. E aqui, ó, vai até a questão de número 20. Beleza? Vamos lá então. Deixa a questão número 8. Perfeito. Gente, vamos lá então ler a questão. Tá joia? Diz o seguinte, ó. Um observador, O, tá aqui, ó, observador O, está olhando para o espelho plano E. Tá aqui, ó, a letra E representando o espelho plano, tá bom? Da figura. Quais dos pontos A, B, C, D e F ele poderá ver por reflexão no espelho? Pessoal, aqui então ele está perguntando para a gente o que é que esse observador vai conseguir enxergar pelo espelho, tá? Desses pontos que estão aqui, né, desses pontos reais que estão aqui no espelho, tá? O que é que ele vai na frente do espelho? O que é que ele vai conseguir enxergar no espelho? Então, essa é a pergunta, tá? E a gente pode responder ela de modo simples, pensando em qual será o campo visual desse observador, tá? E para a gente perceber a ideia de campo visual, a gente precisa ilustrar o observador como se ele estivesse atrás do espelho, tá? Porque o que ele vai ver
é a imagem desses objetos que estão na frente do espelho. E lembrando que as imagens se formam, né, tem os seus prolongamentos atrás do espelho. A imagem se forma atrás do espelho, então, devido aos prolongamentos do raio de luz. Então, para que a gente possa identificar quais esses pontos aí o observador vai conseguir enxergar por reflexão no espelho, a gente precisa imaginar, tá? Aqui tentar ilustrar esse mesmo observador como se ele estivesse atrás do espelho, tá bom? E aqui, como a gente vê na imagem uma malha quadriculada, tá? A gente pode identificar o seguinte, ó, nós temos o espelho bem aqui, né? Uma linha tracejada, tá vendo? Ó? E em relação a esse aqui a orientação ao eixo do espelho, tá? A posição do espelho, ó, o observador está 2 quadradinhos acima, tá? Do espelho. Para nós ilustrarmos aonde esse observador vai estar atrás do espelho, como se fosse a imagem desse observador, a gente vai então posicionar ele de modo simétrico, já que estamos tratando sobre espelhos planos, então a gente precisa sempre levar em consideração a simetria, tá? Então, esse observador agora eu vou ilustrar ele aqui atrás do espelho, tá? Gente, eu vou então, para poder fazer essa rápida ilustração, eu vou resolver essa questão aqui no próprio slide, tá? Na própria tela, eu não vou levar para o meu caderno. Então, devido à malha quadriculada, tá, gente? Só por causa disso. Mas se eu tivesse a malha quadriculada aqui no meu caderno, eu faria de igual modo, resolvendo aqui no meu caderno. Mas por uma questão de estética, eu vou fazer aqui e eu vou usar esse programinha, tá? Aqui o Point of Fix, tá? Para poder ilustrar aqui, fazer essas demonstrações, tá bom? Vamos lá. Quando eu apertar nele, a minha tela aqui da minha câmera vai parar, tá bom? Mas vocês vão continuar me ouvindo, porque ele trava a tela do computador quando ele aciona essa função. Vamos lá, então. Vocês podem também, viu, pessoal, falar alguma coisa, se quiser, tá joia? Então, gente, assim como o observador está aqui a 2 quadradinhos do eixo aqui do espelho, tá? Então, aqui a imagem desse observador também vai estar aqui a 2 quadradinhos atrás do espelho, tá? Com a mesma distância. Então, eu vou aqui colocar uma bolinha, tá? Vou até voltar aqui para ver se eu reposiciono ela bem. Pronto, tá aqui. Bem, gente, qual é a ideia, tá? Eu vou aqui só bom, que alguém está enxergando, tá certo? Aqui tem um olhinho, vou desenhar aqui os cílios, tá? Então, qual é a ideia, tá? Se o observador vai estar aqui nesse ponto atrás do espelho, então a gente pode traçar as seguintes retas, tá? A gente vai traçar as retas do observador, tá bom? Da imagem do observador atrás do espelho, pelos cantos, pelas extremidades do espelho, tá joia? Então eu vou traçar daqui, ó. A extremidade do espelho está bem aqui, tá vendo? Então eu vou traçar uma reta aqui nessa extremidade, tá joia? E vou traçar uma reta na outra extremidade do espelho que está bem aqui, ó, tá vendo? Então essa é a outra extremidade do espelho, eu vou traçar uma reta que passe nessa extremidade do espelho. Pronto. Agora, só por uma questão ilustrativa, tá? Eu vou traçar um raio de luz, tá bom? Que vai partir aqui do observador real e não do observador aqui virtual, tá certo? Só para a gente ver a simetria dos triângulos aqui, tá bom? Então eu vou aqui, ó, passar no mesmo ponto aqui da primeira extremidade do espelho que está aqui, ó. Eu vou passar aqui, ó, certo? E vou passar o outro aqui na outra extremidade do espelho. Tá bom? Então vejam aqui, ó,
Esse triângulo aqui é simétrico a esse, ó, são os triângulos semelhantes. Esse aqui, ó, esse lado aqui, tá? Ele é semelhante a esse lado aqui. Então, é interessante a gente observar, ó, esse lado aqui, ó, essa angulação é semelhante a essa, tá? Então, tudo isso é importante a gente perceber na relação geométrica que a gente observa na formação de imagens, tá bom? Em espelhos planos e também nos espelhos esféricos, que a gente vai ver mais à frente. Mas, enfim, aqui então, a gente, para poder responder essa pergunta, saber quais os pontos A, B, C, D e F ele poderá ver por reflexão. Então, o que está aqui, ó, gente, esses raios de luz que partem do observador, tá? Estão aqui olhando para o espelho, certo? Então, o que é que vai estar no espelho por reflexão? Então, vai ser os pontos que estão enquadrados dentro do campo de visão da imagem, tá? Do observador, tá? Que está aqui atrás do espelho. Então, o que ele vai ver aqui, ó, o observador, tá? Vai ser, ó, o ponto B, o ponto C e o D. Esses três pontos aqui estão dentro do campo de visão do observador, tá? Então, tudo isso aqui vai ser visto no espelho e vai ser visto vai refletir no espelho, né? E vai ser visto pelo observador, tá bom? O ponto C vai ter um feixe de luz partindo do ponto C e refletindo no observador. Do ponto D também, porque eles estão dentro do campo de visão do observador, tá? Aqui pelos raios refletidos no espelho. Agora o ponto A e o ponto F, eles não estão dentro do campo de visão, tá? Que é esse aqui. Eu vou só ver se eu consigo apagar. Opa, apagar aqui. Tudo bem, passando a borrachinha aqui. Ó, então, como eles não estão dentro do campo de visão, certo, pessoal? Como eles não estão dentro do campo de visão do observador, tá? Como raios refletidos no espelho, então o observador não vai enxergar A nem F. Então aqui as respostas seriam apenas B, C e D. Esses serão os pontos observados pelo observador, porque estão dentro do campo de visão. Sempre que a gente tratar sobre campo de visão, tá? A ideia é tentar ilustrar o observador atrás do espelho, tá bom? O observador atrás do espelho e os raios partindo desse observador atrás do espelho, tá bom? E aí tentando prezar pela simetria, né? A mesma distância que está o observador do espelho, está a imagem do observador atrás do espelho, tá bom? Então, se aqui são dois quadradinhos para o espelho, aqui também são dois quadradinhos para o espelho, tá joia? E aqui, ó, os raios de luz, eles sempre vão aqui, ó, partir dos extremos do espelho. Não sei se vocês chegam a lembrar lá da nossa aula que a gente falou sobre a reflexão da luz. Eu vou até apresentar aqui. A gente apresentou, olha, tá vendo? A gente tinha aqui, ó, quando a gente falou de campo visual de um espelho plano, a gente demonstrou aqui, ó, a região do espaço que pode ser vista por um observador pela região da reflexão, de reflexão da luz no espelho plano, denomina-se campo visual. E aí a gente pegou um observador, aliás, o observador, a sua imagem, tá? Atrás do espelho, ó, e os raios de luz partindo pelas extremidades do espelho, ó. Então, tudo aqui que está dentro desse campo visual, aqui nos extremos do espelho, é o que o observador, esse aqui, vai ver por reflexão desses objetos, tá? Então, aqui a gente, para poder ilustrar o campo visual, a gente demonstra, ilustra, tá? O observador atrás do espelho, tá bom? E lembrando sempre na mesma distância. Logo aqui nessa imagem, a gente falou que os pontos C e B não eram visualizados pelo observador por reflexão do espelho, tá? Lembra que aqui a gente está tratando sobre o que ele vai ver refletido pelo espelho,
tá bom? Então o que ele vai ver aqui seria o ponto E, D, F, A, tá? Com exceção de C e B. Vou voltar aqui então para o slide das questões. Aqui respondido, tá? É isso que eu falei, os pontos B, C e D serão observados. Isso a gente traçando, né, os raios de luz, tá bom? Ali nas extremidades do espelho. Vamos para a questão de número 9. Bem, a questão número 9 é simples, tá? Mas é interessante que a gente já comentou isso em aulas anteriores. Olha só o que diz. Uma pessoa está sentada no banco traseiro de um automóvel. Aí ele coloca: o motorista olha pelo retrovisor e vê a imagem de uma pessoa. Então tá aí, ele olha pelo retrovisor, tá? O retrovisor de dentro do carro, né? Ele é um espelho plano, tá bom? Então, tanto o externo quanto o interno são espelhos planos. Alguns retrovisores externos do carro, eles têm um espelho esférico, mas aí é fácil de identificar. Ele vem arredondadozinho, acoplado junto com o retrovisor. Mas aqui esse espelho de dentro do carro, esse retrovisor, ele é um espelho plano, tá? Então vem a seguinte pergunta: mesmo não estando na frente do espelho, a pessoa que está no banco de trás consegue ou não enxergar a imagem do motorista no retrovisor? Aí eu gostaria que vocês comentassem alguma coisa. O que vocês acham? Se o motorista consegue enxergar a pessoa que está no banco de trás pelo retrovisor, será que a pessoa que está no banco de trás também consegue enxergar o motorista? O que vocês me dizem? Sim, consegue? Seria por algum princípio, por alguma lei? E aí, gente? Como é que a gente conseguiria justificar? O espelho é plano, lógico, mas tem um grande detalhe, né? O que a gente conhece como princípio da reversibilidade da luz. Então, se o motorista está olhando para o espelho, tá? Ele consegue ver a pessoa que está atrás, a luz percorre o mesmo caminho, né? Então, de ida e de volta. Então, a pessoa que está atrás também deverá conseguir enxergar o motorista, certo? Então, devido a esse princípio da reversibilidade dos raios de luz, tá bom? Então, por isso, a pessoa que está no banco de trás, sim, consegue enxergar a imagem do motorista no retrovisor. Tá joia? Já é simples essa questão, já respondemos. Beleza? Podemos ir para a próxima? Próxima questão. Deu para entender aí? Deu. Vamos lá então. Próximo. Questão de número 10. Aqui, ó, três objetos, 1, 2 e 3, estão dispostos à frente dos espelhos E1, que é esse espelho aqui, ó, e E2, que é esse outro espelhinho aqui, tá? Inclusive, esses dois espelhos estão formando aqui um ângulo de 90 graus entre si, tranquilo? Aí ele coloca o seguinte, ó, como mostra a figura. Então, um observador O, está aqui, ó, observador no ponto O, ele está olhando os espelhos através de uma fenda F, tá? Aqui eu tenho duas barreiras e ele só consegue enxergar o que passa por essa fenda aqui, ó, tá? Por essa abertura. Vamos supor que a gente está brechando, né? As coisas aí pelo buraco da parede, né? A gente está brechando as coisas pela brechinha da chave, não sei, né? Mas esse observador está tentando enxergar a luz que passa, tá? Por essa abertura dessa fenda. E ele tem o seu campo visual delimitado pelas linhas tracejadas. Então, tudo aquilo que ele vê, tá, pessoal, vai partir dessas linhas aqui tracejadas que limitam o campo visual desse observador. Então, a pergunta é a seguinte: é correto afirmar que este observador verá
apenas a imagem 1, apenas a imagem do objeto 2, que está aqui, apenas a imagem do objeto 3, que está aqui, as imagens do objeto 1 e 2, ou seja, essas duas imagens aqui, ou ele enxergará a imagem dos objetos 2 e 3. Então, gente, se esse é o campo visual, tá, desse observador aqui, quais serão as imagens que ele verá? Essa é a pergunta, tá? Agora, um detalhe muito importante. O campo visual desse observador está totalmente no espelho 1, correto? No espelho 1. Então, tudo que ele verá vai ser o que está sendo refletido no espelho 1, tá joia? Dentro dessa região aqui, ó, do espelho 1. O que se forma aqui de imagem nessa parte, ele não enxerga. O que se forma nesse pedacinho aqui também ele não enxerga, tá bom? Ele vai só enxergar o que tiver dentro dessa região aqui, sendo refletido dentro dessa região, tá bom? Então, para a gente conseguir ilustrar, tá? Quais os objetos, as imagens que serão vistas desses objetos, a gente vai fazer aqui, vou usar mais uma vez o Point Fix, é o nome desse programa, né? Toda a vida eu me esqueço, enfim, vou usar esse programinha, tá? E ilustrar aqui os raios de luz que partem desse objeto em direção ao espelho, tá bom? O espelho 1 e posteriormente em direção ao olho da pessoa, tá? E eu vou sempre usar aqui como margem aqui o princípio de reflexão, tá bom? Do ângulo, tá? de incidência ser o mesmo ângulo de reflexão, tá joia? Então eu vou aqui pegar, minha tela vai travar, tá joia? Então eu vou aqui pegar uma setinha, eu vou colocar aqui na cor amarela, tá? Então o raio de luz que parte aqui, ó, certo? Vai incidir, ó, com o mesmo ângulo, tá joia? O ângulo aqui, ó, é o mesmo ângulo aqui, ó, que coincide com o olho do observador. De igual modo, tá? Eu vou pegar aqui agora uma setinha vermelha, tá certo? Olha só, aqui o raio de luz que parte aqui vai também partir para fora, para o observador, tá joia? Agora, gente, aqui, ó, o raio de luz que parte aqui de 3, tá? Não vai, tá certo? Ele precisaria, se vier para cá, eu vou até colocar de outra cor, só para a gente ilustrar. Por enquanto, por reflexão desses objetos, tá? Só é visto o objeto 1 e o objeto 2, tá? A imagem desses objetos aqui no espelho, tá bom? O objeto 3, eu vou aqui colocar azulzinho, tá? Para ele poder ser visto aqui pelo observador, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar para cá, um raio de luz partindo daqui, ó, ele vai refletir para o espelho 2, tá? Ó, que posteriormente vai refletir para a parede, tá bom? Então não vai ser visto o objeto 3, certo? Tampouco, ó, se ele refletir para cá, ele vai refletir para a parede, também não vai ter caminho. E também em outras direções a gente pode até tentar, né? Mas ele vai em direção ao espelho 2, e se for ao espelho 1 também, ó, ele reflete, vai para o espelho 2, então não tem para onde, partindo o raio de luz do objeto 3, tá? Essa imagem vir em direção ao olho do objeto, a imagem do objeto 3. Porém, as imagens aqui, eu vou fazer mais uma vez, do objeto 1, vem aqui, ó, em direção, e do objeto 2, tá? Ó, vem aqui, ó, para o observador, tá joia? Então, essas imagens do objeto 1 e 2, as imagens do objeto 1 e 2 vão se formar no espelho aqui nessa região,
tá? E vão ser vistas pelo observador, tá? Aqui vai haver a reflexão, tá bom? Então, é basicamente isso. Isso quer dizer que a resposta dessa questão é aqui, ó, a imagens 1 e 2 é que serão vistas, tá? Então, é correto afirmar que esse observador verá as imagens 1 e 2 dos objetos 1 e 2, tá bom? Então, vou para a próxima. Um outro detalhe, para vocês poderem também enxergar isso aí, pessoal, é tentar ver a simetria, tá? Ó, veja aqui, ó, que o ponto 1 e do objeto 1, ele está aqui na frente do espelho situado em qual posição, né? A um quadradinho. Então, atrás do espelho também ele se formará aqui, ó, a um quadradinho, tá bom? Deixa eu colocar aqui de preto para poder ficar melhor. Vou até fazer a bolinha. Então, ele estará aqui, ó. O objeto 1 estará aqui, certo? Já o objeto 2, olha só, ele está aqui a 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, aqui de modo simétrico, ele estará aqui, ó. A 1, 2, 3, 4, 5, bem aqui, ó. Então, sim, ele será visto, certo? Vou só mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, parte dele, ó, veja que ele está aqui tomando esse espaço para cá também, ó. Tá certo? Desse quadradinho aqui lateral. Tá vendo? Então, parte dele vai ser observado também. Tá bom? Então, é uma forma aí de mostrar que esses dois objetos, o 1 e o 2, serão observados pelo observador, tá? As imagens dele, tá joia? Vamos então para o próximo. Próxima pergunta de número 11. Questão número 11 diz o seguinte, ó, um espelho plano reflete a imagem de um objeto situado a uma distância de 20 centímetros do espelho. Deslocando-se o espelho 30 centímetros numa direção normal ao seu próprio plano, ou seja, a gente vai ter que afastar o espelho 30 centímetros de onde ele estava, tá? No próprio plano, onde ele se encontra. Que distância vai separar a antiga e a nova imagem? Bem, agora para poder ilustrar isso, eu vou usar aqui o meu caderninho para poder vocês conseguirem visualizar melhor essa questão, tá bom? Eu vou desenhar para vocês. Deixa eu abrir aqui o caderninho. Eu vou até expandir aqui, tá, pessoal? Então, muito bem. Vamos lá, então. Na questão, só para relembrar, que nós temos um espelho plano, tá? Agora na página 155, tá bom? Questão 11, tá aqui. Questão 11, tá? Página 155, tá? Então ele vai colocar, ele vai dizer que tem um espelho que reflete a imagem de um objeto situado a 20 centímetros do espelho. Então isso quer dizer que eu tenho um espelho plano, tá? E tem uma imagem do objeto a uma distância de 20 centímetros, tá? Eu vou só colocar aqui, pessoal, por questões ilustrativas, tá? Então, vamos dizer que isso aqui é 20 centímetros, certo? Então, tem aqui, ó, uma imagem de algum objeto, certo? Essa aqui é a imagem porque está atrás do espelho, ó. Vejam as linhas aqui, ó, indicando que esse é o lado de trás do espelho. E agora esse aqui é o lado da frente do espelho. Então aqui eu vou só representar, ó, dizer que daqui para cá também são 20 centímetros. Porque a imagem se forma, né, a mesma distância do espelho com que o objeto está. Se o objeto está a 20 centímetros do espelho, a imagem também vai ficar a 20 centímetros do espelho, tá? Só que atrás. Então aqui eu vou só ilustrar o objeto aqui
e a sua imagem, tá bom? E o objeto O e a imagem O'. Aí o que acontece? Ele diz o seguinte, ó, deslocando-se o espelho 30 centímetros numa direção normal, seu próprio plano, tá? Aí ele coloca, que distância vai separar a antiga e a nova imagem? Então, eu vou só afastar, viu gente, esse espelho 30 centímetros para trás, tá bom? Aqui eu já tenho 20 centímetros, então eu vou aqui considerar nesse ponto como sendo mais 10 centímetros, tá joia? Eu vou aqui desenhar uma nova posição para o espelho. O espelho vai estar aqui agora, certo? Eu vou aqui colocar, ó, daqui para cá são 30 centímetros, tá bom? Da posição antiga para a nova posição, o espelho afastou 30 centímetros, tá certo? Então aqui, ó, 30 centímetros, tá bom? Tá bem no meio torto, né? Daqui para cá são 30 centímetros, bom? Então, logo, gente, isso é muito importante perceber o seguinte, tá? Onde vai se formar agora? O objeto está aqui. O espelho afastou 30 centímetros. Então, a nova imagem aqui vai se formar atrás do espelho, tá? Mas a qual distância? Agora só vamos observar o seguinte, ó. O observador está aqui, ó, a 20 centímetros da antiga posição do espelho. O espelho afastou mais 30. Então, isso quer dizer que a nova distância entre o espelho e o objeto vai ser, ó, 20 mais 30, né? Então, será 50 centímetros, tá? Essa vai ser a distância entre o objeto e o espelho agora, tá bom? Então, se o objeto está a 50 centímetros do espelho, a imagem desse objeto também vai ficar 50 centímetros atrás do espelho, tá bom? Eu vou até colocar de vermelho, só para manter a ideia, tá? Pronto, vou dizer que aqui é 50 centímetros, bom? Centímetros, beleza? Então logo aqui, vou só traçar que vou usar a minha regrinha porque eu não estou muito bom de. Então aqui, bem aqui, né, vai estar a nossa nova imagem, tá certo? Eu vou chamar aqui de Olinha linha, tá certo? Se Olinha era a antiga imagem, Olinha linha vai ser a nova imagem, tá bom? Então, lembrando, eu estou fazendo esse desenho, mas para quê, professor? Porque a questão está dizendo, perguntando qual é a distância da antiga imagem para a nova imagem, certo? Então, qual é a distância daqui para cá? Essa é a pergunta, tá bom? Então, eu vou aqui só aproveitar as linhas tracejadas, tá bom? Então, vou só traçar uma retinha aqui, tá? Então, qual é a distância daqui para cá? Gente, só quero que vocês prestem atenção num detalhe, tá? Olha só aqui. Vejam só a mesma orientação, tá? Daqui para cá são 50 centímetros. E ó, a gente quer saber só o tamanho desse pedacinho aqui, essa distância, tá? Para poder saber qual é a distância da antiga imagem até a nova. Se daqui para cá é 50 centímetros, mais esse pedacinho aqui. Qual é o tamanho desse pedacinho? Alguém pode dizer? Se aqui é 30 e aqui é 20, então 30 menos 20 sobra 10, né? Então daqui para cá são 10 centímetros. Logo, se aqui é 10 centímetros mais 50, então a distância da antiga imagem para a nova imagem vai ser 60 centímetros, tá? Ó, justamente daqui, ó, para cá, ó. Vou só aproveitar aqui, ó. Então 10 centímetros, que é o tamanho desse pedacinho aqui. Vou até
fazer mais forte, tá? Esse pedacinho aqui é 10 centímetros e o tamanho desse outro pedaço aqui é 50. Então, 10 mais 50, o todo vai ser 60 centímetros. E assim a gente resolve essa questão. Tranquilo? O que é que vocês me dizem? O que é que vocês me dizem, gente? Comentem aí alguma coisa. A ideia aqui, gente, é posicionar o objeto e o espelho e a imagem. E depois reposicionar o espelho. E também reposicionar a nova imagem. Quando você faz esse reposicionamento, aí você vai só vendo as distâncias do objeto até a sua imagem, tá? E isso vai lhe induzindo a perceber a nova distância, né, entre a antiga imagem e a nova imagem. Bom, é basicamente isso. Posso avançar? Pode. Pronto. O nosso tempo já está se esgotando, mas eu vou avançar aqui para a gente pelo menos resolver até a questão 14, tá bom? E aí a gente, próxima semana, a gente tem mais tempo, a gente termina vendo aí a 15 até a 20, tá bom? Vamos lá. A 12 e até a 14 são questões rápidas, tá? Não precisa de muito cálculo, muito raciocínio. Não, vocês vão ver como é muito simples, porque parte do princípio que a gente viu, eu vou comentar agora. Vamos lá, diz o seguinte, questão número 12. Uma pessoa que estava encostada em um espelho plano vertical começa a se afastar dele com velocidade de 1,5 metros por segundo. Após 10 segundos, qual é a distância entre a pessoa e o espelho? Aqui vamos precisar fazer um cálculo, mas é um cálculo muito simples. Ele só quer saber, a pessoa estava parada, encostada no espelho e começa a se mover, tá, com uma certa velocidade, se afastando do espelho. Essa velocidade é de 1,5 metros por segundo. Logo, se ela passa 10 segundos se movendo com essa velocidade, qual vai ser a distância agora dela para o espelho? E depois ele pergunta qual é a distância, né, entre a pessoa e a sua imagem. E aí a gente sabe que essa distância entre a pessoa e a imagem, né, como o objeto está do espelho a uma certa distância, a imagem vai estar do espelho à mesma distância. Então, a imagem entre a pessoa e a sua imagem vai ser o dobro, né, da distância da pessoa até o espelho, tá? Do objeto até o espelho. Mas vamos lá aqui para perceber como é que isso vai se dar. Deixa eu colocar mais uma vez meu caderninho aqui. Bom, deixa eu só expandir ele. Muito bem. Aqui então questão de número 12, certo? Bem, gente, o que ele está dizendo aí? Que a velocidade com que a pessoa vai se afastando do espelho é de 1,5 metros por segundo e que o tempo, né, que ele passa se movendo com essa velocidade é 10 segundos, tá? E o que ele quer? Ele quer a distância. A gente também chamou isso no ano passado de ΔP. Então, a gente pode chamar ΔP ou ΔS, tá bom? Ou mesmo de D, tá? E só para simplificar a nossa questão. Vocês lembram da formulazinha de velocidade? Velocidade é ΔS por ΔT. Não sei se vocês se lembram disso. Mas enfim, lá do ano passado a gente estudou a fórmula de velocidade média. Tá? Então aqui a gente tem o valor da velocidade e tem o valor do tempo. E precisa encontrar qual é o valor da distância. Tá? Então a gente é só passar isso que está multiplicando, está dividindo, perdão, passa para cá multiplicando. Vai ficar então assim, que ΔS, que é a distância, vai ser igual a V vezes ΔT, tá? Como a gente está imaginando que
essa variação do tempo é os próprios 10 segundos, tá bom? O tempo final é 0, o tempo inicial é 0 e o final é 10. Então 10 menos 0, né, vai ficar 10. Então aqui não vai, a gente pode simplificar isso para ser o próprio V vezes T, tá? Tendo em vista aqui o ΔT é tempo final menos tempo inicial, né? Se o tempo inicial é sempre 0, tá? Então, aqui for 0, se o tempo final inicial for 0, então o ΔT é o próprio T, tá? Então aqui a gente pode só fazer essa substituição, bom? Agora é só mudar os valores, colocar os valores, já a velocidade do tempo. Logo, ΔS vai ser igual a velocidade, que é 1,5 metros por segundo, vezes o tempo, que é 10 segundos. Lembrem sempre de usar as mesmas unidades, tá bom? Aqui, ó, segundo e segundo. Então fica 1,5 vezes 10, logo, a distância vai ser 15 metros. Isso aqui é a resposta da letra A. Então, a pessoa vai estar distante do espelho em 15 metros, certo? E se ela está distante do espelho 15 metros e, vou colocar aqui letra B, a distância do objeto até o espelho é 15 metros e a distância da imagem ao espelho vai ser a mesma distância do objeto ao espelho, então vai ser 2 vezes D, né? 2 vezes ΔS, também poderia chamar assim. 2 vezes ΔS, eu vou colocar aqui, tá? Então, 2 vezes 15, né? ΔS é 15. Então, 2 vezes 15 vai ser 30 metros. Então, esse aqui, 30 metros, é a distância do objeto ao, a sua imagem. Aqui é a distância do objeto ao espelho, tá? A distância do objeto ao espelho é 15 metros e a distância do objeto até a sua imagem é o dobro da distância do objeto ao espelho, tá? Por isso, 2 vezes o dobro, né, da distância do objeto ao espelho. 2 vezes 15, 30, tá? Então, aí respondemos a questão de número 12. Vamos então para a questão de número 13, perdão. Aqui questão de número 13 agora. Um motorista dirige um carro com velocidade de 50 km por hora, afastando-se de um poste. Tá? Pergunta-se qual a velocidade com que a imagem do poste, preste bem atenção, a imagem do poste, conjugada pelo espelho retrovisor plano, o espelho é plano, tá? E fixo no carro, desloca-se a imagem do poste, tá certo? Desloca-se, formada lá no retrovisor do carro. A velocidade com que a imagem do poste desloca-se em relação a um observador encostado neste poste. Então, tem um poste, certo? Tem um postezinho, bom? E tem um observador encostado nesse poste, certo? Esse observador vai enxergar esse poste se movendo a uma certa velocidade lá no espelho de um carro que vai passando lá na frente. Tá aqui o observador e o poste, e vai ter um espelho aqui num carro que está se movendo a 50 km por hora para frente, tá certo? O carro está se movendo. Então, esse observador aqui, que está encostadinho no poste, tá? Vai enxergar qual velocidade a imagem desse poste, certo? E aqui, gente, só para lembrar, tá bom? A imagem vai se afastar de si, do objeto, tá? Com o dobro da velocidade, tá bom? Por que, gente? Isso. Lembre-se que é o dobro da distância, né? Que a luz vai
vai percorrer, tá? A luz vai partir do objeto, vai ir no espelho e vai voltar para o objeto. Então vai percorrer a mesma distância duas vezes. Logo isso vai indicar que o observador que está junto do objeto, quando olhar para o espelho e ver o objeto, ele vai ver a imagem do poste se movendo com o dobro da velocidade, tá? Essa é a ideia, tá bom? Então, com base nisso, a letra A gente responde, né? Qual a velocidade com que a imagem do poste, conjugada pelo espelho retrovisor plano e fixo no carro, desloca-se em relação ao observador encostado no poste? Então, vamos dizer, a velocidade com que a imagem do poste se desloca em relação ao observador é de o dobro da velocidade do carro. Qual é a velocidade do carro? 50. Então, o dobro de 50 é 100. Não é isso? Então, a velocidade da imagem do poste vai ser 100 km por hora. Ele vai ver com o dobro da velocidade, tá? Porque o espelho está se afastando, certo? Do objeto. Então, agora, letra B. Qual a velocidade com que o motorista vê a imagem do poste se afastar ou afastar-se? Agora a gente está pensando que o motorista está junto com o espelho, tá? O espelho não está fixo no carro, então o motorista está se afastando, é o observador agora, ele está se afastando junto com o espelho. Então, para ele, o motorista, a imagem está se afastando a imagem do poste está se afastando dele, tá? Junto com o espelho, a mesma velocidade do carro, tá bom? Então, a imagem, né, a luz, ela vai percorrer a distância só uma vez, até o espelho. Ele não está do lado do espelho, então a luz vai percorrer a mesma distância, só uma vez, tá? Quando o observador está lá junto com o objeto, tá, que está sendo observado, aí a luz vai no espelho e volta, então duas vezes, certo? Essa é a ideia, tá bom? Essa é a sacada. Então, na letra A, a velocidade da imagem vai ser de 100 km por hora, o dobro da velocidade do espelho. E a velocidade com que o motorista vê a imagem se afastar é 50 km por hora, tá? Porque ele está junto com o espelho que é fixo no carro. Tá bom? Porque a luz só percorre a mesma distância, tá? Uma vez só apenas, indo em direção ao espelho que está junto do motorista. Tá bom? Então, essa é a resposta da 13. Vamos para a 14 para a gente encerrar a nossa aula de hoje, tá? Por mim, a gente ia até a 20, mas por uma questão de horário, a gente não vai se estender. Então, 14. Diz o seguinte: um espelho plano fornece uma imagem de um certo objeto situado a uma distância igual a 30 centímetros do espelho. Então, essa aqui é muito parecida, essa questão número 14, é muito parecida com o que a gente já resolveu da 11, tá? Mas preste bem atenção. Um espelho plano fornece a imagem de um objeto situado a uma distância de 30 centímetros do espelho. Então, eu tenho um espelho, tá, e um objeto. Então, esse objeto está distante a 30 centímetros do espelho. Aí ele diz o seguinte, ó, deslocando-se o espelho 10 centímetros, né? Ele está afastando o espelho para trás, a 10 centímetros. Afastando com a velocidade de 5 centímetros por segundo. Determine aí a distância entre a antiga e a nova imagem. Então é idêntica à questão número 11, tá? E a letra B, a velocidade da imagem. Então, simples, né? Vamos então resolver. Eu vou espelhar aqui o meu caderno, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Caderninho. Vou até virar a folha, tá? Para a gente poder resolver essa questão aqui. Muito bem. Vamos então.
Então, pessoal, qual é a ideia, né? A gente tem um espelho, mais uma vez, eu vou aqui colocar um espelhozinho, certo? Aqui questão número 14, questão 14, página 155, certo? Então tá aqui o espelho, a parte achurada, tá bom? Representa o lado de trás do espelho e a parte espelhada é essa aqui, tá? Então tem um objeto aqui, ó. Vou representar uma setinha, tá? Que está na frente do espelho. Aqui a 30 centímetros, tá bom? É isso que a questão está dizendo. E se o objeto está do espelho 30 centímetros, a imagem também vai estar a 30 centímetros do espelho, né? Atrás, ó. Então, vou colocar para cá, ó. Também 30 centímetros. A imagenzinha desse carinha aí, tá? Bem, agora vamos. Deslocar, tá dizendo assim, ó. Deslocando o espelho 10 centímetros. Então, eu vou afastar esse espelho 10 centímetros para trás, tá bom? Então, se aqui é 30 centímetros, 10, e pronto. Então, vou reposicionar esse espelho aqui, tá joia? Eu vou só, para não desenhar em cima, tá? Eu vou desenhar aqui embaixo e, de igual modo, vou reposicionar aqui para a gente ilustrar a nova posição, tá bom? Então, aqui eu vou colocar o meu espelhinho, tá? Agora nessa posição, tá bom? E aqui, ó, eu vou ter o meu objeto, tá bom? Tá certo? E agora, aqui a nova distância, né? Se aqui, daqui para cá era 30 centímetros e ele afastou mais 10, então agora a distância é 40 centímetros, tá bom? Logo, se essa distância aqui é 40 centímetros, a imagem também vai se formar a 40 centímetros de distância, né? Atrás do espelho, tá? Então aqui, ó, eu vou desenhar a imagem desse objeto aqui, tá bom? Tá aqui o objeto, tá aqui a sua imagem. Vou até aqui colocar linha a linha, linha. E aqui é o objeto, tá bom? Então, a pergunta na letra A está sugerindo o seguinte: qual é a distância entre a antiga imagem e a nova imagem, tá? Eu vou até pegar a reguinha para traçar aqui a reta, ficar melhor. Deixa eu ver aqui certo? Aqui também. Muito bem. Agora, gente, é o seguinte, tá? Preste bem atenção, certo? Se a nova imagem está aqui a 40 centímetros do espelho, tá? Preste bastante atenção. Aqui, ó, essa distância daqui do novo espelho para a antiga imagem, né? Ou seja, daqui para cá vai ser 20 centímetros, correto? Estava aqui, ó, só afastou 10, né? Então sobrou 20 centímetros. Tá joia? Aqui, daqui para cá, 20 centímetros. Tá bom? Então, o que é que nos resta? Se daqui para cá é 40 e esse pedacinho aqui é 20, então quanto é esse outro pedacinho daqui para cá? Que é justamente a distância
Vou até chamar de x aqui. Qual é a distância justamente da antiga imagem para a nova imagem? Certo? Vou mais uma vez, preste bem atenção. Se ó, daqui para cá é 20 centímetros, certo? Lembrando, aqui estava 30 centímetros, né? Ó, por isso a imagem está 30 centímetros atrás do espelho. Eu afastei o espelho em 10 centímetros, tá? Lembrando que aqui, ó, 10 centímetros. Então, daqui para cá, certo? Esse trechinho aqui é 10 centímetros, que foi a distância que eu afastei o espelho, tá? Então, se daqui para cá são 10, sobrou 20, né? Dos 30 centímetros que a imagem estava. Então, ele quer saber agora qual é a distância da antiga imagem para a nova. Tá bom? Então, qual é a distância? Bem, se eu sei que daqui para cá, olha, era 40, e daqui para cá, esse pedacinho aqui é 20, certo? Então, o que sobrou aqui, 40 menos 20, vai ser 20, né? X, então, vai ser igual a 20 centímetros. Essa vai ser a distância da antiga imagem para a nova, certo? Agora, vamos para a letra B, que é muito simples. A velocidade da imagem em relação ao objeto, tá? Tá lá escrito na letra B, a velocidade determina a velocidade da imagem em relação ao objeto. Então, lembre-se, eu vou até aqui colocar. Lembre-se, é a mesma situação do rapaz que estava encostado no poste, vendo vendo o carro, a imagem do poste, tá? Então eu estou aqui do lado do poste, eu estou vendo a imagem do poste, né? O espelho se afastando. Então ele não enxergou a velocidade da imagem do poste com o dobro da velocidade, não é isso? Essa aqui é a situação semelhante, tá? Então o espelho está se afastando do objeto, certo? E o objeto é o próprio observador, tá bom? Vamos colocar assim. Então, qual é a velocidade com que esse observador vai chegar à sua imagem se afastando dele? Veja bem, que se o espelho está se afastando com velocidade de 5 centímetros por segundo, né? Qual é o dobro disso? É 10, né? Então, a resposta seria 10 centímetros por segundo, tá bom? Ele vai enxergar a imagem do objeto se afastando com 10 centímetros por segundo, com o dobro, né? Não era 5? Então, o dobro de 5 é 10, duas vezes, tá? 2V. Então, essa é a resposta da letra B. E aí, se você preferir, eu vou colocar aqui, ó. 2 seria 2V, certo? 2 vezes 5 igual a 10, no caso, centímetros por segundo. Tá bom? Então, essa aqui é a resposta. 10 centímetros por segundo. Bem, gente. Próxima aula, então, nós finalizamos aí com a questão de número 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Tá bom? Para a gente discutir aí na próxima aula. Obrigado pela paciência de vocês. Tem alguma pergunta? Para mim tá tudo claro, professor. Tipo, a explicação foi ótima. Hoje foi melhor do que ontem, né? Foi. O que vocês acham de gravar gravar uma nova aula do que foi ministrado ontem, da resolução de ontem? Uma aula mais clara, eu vou com mais tranquilidade tentar resolver e vou postar. Pode ser? Pode, seria até ótimo. Tipo, seria muito melhor fazer isso. Ontem foi meio nebuloso, não foi? Um pouquinho. Então vamos lá. Então eu vou fazer assim, tá bom? Então, deixa eu só tirar aqui a frequência. Obrigado aí pela presença de vocês, tá bom? Quem chegou por último pode pegar o link da aula, tá certo?
e assistir novamente desde o início, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, um bom dia e um bom final de semana. Até a próxima semana, se Deus quiser, aguardem o cronograma dos horários, tá bom? Fiquem atentos. Valeu, um abraço, gente. Tchau. Tchau.